Alguém aí já parou para pensar no que se passa na cabeça de uma criança de 4 anos? Pois é, entre os 3 e os 6 anos acontece uma transformação que é, assim, uma das mais incríveis da vida. Do nada, aquele bebê vira uma pessoa cheia de opinião, de ideias, com um corpo que parece que espicha da noite para o dia. Vamos mergulhar juntos nos segredos dessa fase que é simplesmente fascinante. E para a gente conseguir entender essa fase, a primeira coisa é deixar nossa lógica de adulto de lado e entrar num universo onde, sei lá, uma caixa de papelão vira um foguete e o chão é pura lava. Essa citação, mesmo sendo lá do século XIX, captura perfeitamente a essência desse mundo. Um lugar onde a imaginação é quem manda e os sentimentos dão coro a tudo. Tá, mas o que está por trás de tanta mudança? É exatamente isso que a gente vai investigar aqui. O que acontece de verdade no corpo e na mente das crianças nessa fase. E olha, pode acreditar, as respostas são bem mais surpreendentes do que a gente imagina. Vamos começar pelo que a gente vê, pelo mais óbvio, o corpo. Nesses 3 anos, a aparência de uma criança muda e muito. É aquela transição clássica, sabe? A forma mais roliça de bebê vai dando lugar a uma silhueta mais esguia, mais atlética. E por trás dessa transformação que a gente vê a olho nu, os números mostram um crescimento super acelerado. A gente está falando de um ganho de quase 8 centímetros e quase 3 quilos por ano. É muita coisa. É nessa hora que a famosa barriguinha de bebê some, os músculos começam a aparecer e o corpo se alonga, ganhando as proporções de criança mesmo. E apesar de umas pequenas diferenças entre meninos e meninas, essa explosão de crescimento acontece com todo mundo. E claro, esse desenvolvimento físico todo reflete em novas habilidades. Pega a arte como exemplo. A evolução é nítida. Vai dos rabiscos, passa para as formas básicas, até chegar naquele momento mágico do estágio pictórico. De repente, um círculo com 2 pontinhos não é só um círculo. É o rosto da mamãe. Isso é um salto cognitivo gigantesco que mostra o cérebro e os músculos aprendendo a trabalhar em perfeita sintonia. E para sustentar esse ritmo todo, o combustível principal é o sono. Os padrões também mudam, viu? Os cochilos da tarde vão ficando para trás e, lá pelos 5 anos, a criança já costuma dormir umas 11 horas direto, à noite. É nesse descanso que o cérebro organiza tudo o que aprendeu e se prepara para o dia seguinte. Mas a gente sabe que nem toda noite é tranquila. E aqui é muito importante entender a diferença entre terror noturno e pesadelo. Olha só, o terror noturno costuma ser mais assustador para quem tá vendo do que para a criança, que no dia seguinte não vai lembrar de nada. Já o pesadelo é um sonho ruim que ela lembra. Saber essa diferença ajuda a gente a acalmar a criança do jeito certo em cada situação. Ok, a parte do corpo é incrível. Mas agora a gente vai mergulhar no que talvez seja o mais intrigante de tudo, a mente de uma criança pré-escolar. É fundamental entender que o pensamento delas não é só uma versão mais simples do nosso. Não! É como se fosse um sistema operacional completamente diferente, com uma lógica própria e regras fascinantes. O grande estudioso dessa área, Jean Piaget, chamou esse período de estágio pré-operatório. A palavra-chave aqui é a expansão gigante do pensamento simbólico. Pensa nisso como se, de repente, um superpoder mental fosse desbloqueado. E isso muda o jogo todo. E que superpoder é esse? É a chamada função simbólica. É a habilidade de fazer uma coisa representar outra. Sabe, de repente, a palavra sorvete traz o gosto, a sensação gelada, a alegria, mesmo sem nenhum sorvete por perto. É isso que faz um pedaço de pau virar um telefone e as letras numa página contarem uma história. É o comecinho do pensamento abstrato. E isso, de novo, muda tudo. Para a gente ver essa lógica diferente na prática, a tarefa da conservação é perfeita. Olha só, a criança vê 2 copos iguais, baixinhos, com a mesma quantidade de água e concorda que está tudo igual. Mas aí a gente despeja a água de um deles num copo alto e fino. Para ela, a mágica aconteceu. Agora o copo alto tem mais água. Por quê? Porque ela centra a atenção numa coisa só, a altura. Ela ignora a largura. Isso não é um erro de lógica, é a lógica pré-operatória em ação. Outra característica super marcante dessa fase é o egocentrismo. E calma, isso não tem nada a ver com egoísmo, tá? É, na verdade, a incapacidade de ver o mundo pela perspectiva de outra pessoa. Se a criança está de frente para a TV, ela acha que todo mundo na sala vê exatamente o que ela vê, mesmo que a pessoa esteja de costas. O universo para ela gira em torno do seu ponto de vista. É literal. Mas será que esse pensamento é sempre assim, tão inflexível? Vamos comparar 2 experimentos. Na tarefa clássica das montanhas de Piaget, a criança só descreve o que ela mesma vê.
Mas, numa tarefa mais concreta, a do policial, 90% das crianças conseguem se colocar na perspectiva dos policiais para esconder a boneca. Qual a moral da história? O contexto é tudo. Em situações que fazem sentido para elas, as crianças conseguem sim superar esse egocentrismo. E é nesse universo mental todo particular que as primeiras memórias de verdade, aquelas que duram, são criadas. Nesses anos, a criança não está só vivendo, ela está começando a construir a própria história, a narrativa de quem ela é. E essa construção é feita literalmente, tijolo por tijolo, de memória. E não é tudo um tipo só de memória, não. Pensa que existem gavetas diferentes. Tem a memória genérica, que guarda as rotinas, tipo primeiro a meia, depois o sapato. Tem a episódica, que guarda um evento específico, como aquele dia no zoológico. Mas a mais especial é a autobiográfica. São aquelas memórias que nos definem, o dia em que o meu irmãozinho nasceu. É a matéria-prima da nossa identidade. E aqui vem uma parte que, para mim, é uma das mais incríveis. A memória não é uma coisa que a criança constrói sozinha. O jeito que a gente conversa com ela sobre as experiências pode literalmente moldar como e o que ela vai lembrar no futuro. É isso mesmo, a memória é um ato social. Vamos ver a diferença na prática. Um estilo de conversa de baixa elaboração seria tipo, lembra do zoológico? Foi legal, né? Já um de alta elaboração seria, qual foi a coisa mais engraçada que o macaco fez? E você lembra o barulho que ele fazia? Percebe a diferença? O primeiro só checa um fato. O segundo constrói a memória junto com a criança, colocando detalhes, sons, emoções. E o resultado são memórias muito mais ricas e que duram muito mais. Essa ideia de construir junto com a criança nos leva a um ponto central. Afinal, qual é o nosso papel nesse processo todo? Como a gente pode não só assistir, mas participar ativamente e nutrir esse desenvolvimento tão intenso? Bom, a resposta está na interação guiada. E para isso, o psicólogo Lev Gatsky nos deu um conceito que é genial. A Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. Imagina aprender a andar de bicicleta. Sozinha, a criança não consegue, mas com o adulto segurando o banco, ela pedala. Essa distância entre o que ela já faz sozinha e o que ela consegue fazer com ajuda é a ZDP. É a zona mágica onde o aprendizado acontece. E o jeito de atuar nessa ZDP é com o que a gente chama de andaime. Pensa no andaime de construção mesmo. O apoio do adulto é temporário. Ele dá umas dicas, uma estrutura, como no exemplo do quebra-cabeça. E conforme a criança vai pegando o jeito, o andaime vai sendo retirado. É um jeito brilhante de ensinar sem tirar a autonomia da criança. E o motor por trás de toda essa revolução? Claro, é o cérebro. E segura essa, aos 3 anos, o cérebro de uma criança já tem 90% do peso de um cérebro adulto. É uma explosão de crescimento. Aos 4 anos, o cérebro dela está mais denso e mais ativo do que vai estar em qualquer outra fase da vida. Cada conversa, cada brincadeira, cada experiência está literalmente construindo a arquitetura desse cérebro. Então, no final, o que fica é que os anos pré-escolares são muito, mas muito mais do que uma fase de birra e brincadeira. É o momento em que a arquitetura do cérebro está sendo definida, a lógica do mundo está sendo testada e a história de uma vida está começando a ser escrita. Cada conversa, cada quebra-cabeça montado, cada história, tudo isso é o material que a gente usa nessa construção. A questão, então, não é se estamos construindo, mas sim que tipo de arquitetos estamos sendo.